Boas tardes. Dando início à nossa reunião de hoje, vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo pela vida, pela oportunidade, pela companhia de todos que nos rodeiam, elevando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Bem, hoje no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, parábola da figueira. E a outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando, lhe disse: Nunca, jamais como alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoastes. E respondendo, Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a esse monte: Tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir. Assim. Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Instrução dos Espíritos. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras de maneira que estas agradam aos ouvidos. Mas, quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tiramos disto. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estão dotados, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para este fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais ou dos interesses mundanos,
se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros. Se nem mesmo para si tiram os proveitos da própria melhoria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus então lhes retirará um dos dons que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixarão cair como presas dos maus espíritos. Muito bem. Nessa passagem está muito claro, e até no próprio Evangelho, na Bíblia originalmente, que o que Deus tratava, o que Jesus tratava era da sociedade como um todo, né? Se nós repararmos no Evangelho mencionado, ele fala Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Então, buscando lá no contexto, né, no capítulo 11 de Marcos, o que vinha imediatamente antes do versículo 12, né? Então eu vou ler o 11. Então está aqui. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, e sendo já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então ele já tinha visitado o templo, né? Mas como era tarde, ele voltou para Betânia. E aí começa o texto que nós lemos lá em cima. E no dia seguinte saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira, e assim foi até o versículo 14. Em seguida, o que vem? O versículo 15. Né? Não o 20, o 15, 16, 17, 18 e 19, que eu vou ler agora. Então, ele foi lá para Betânia, né? ele amaldiçoou, vamos dizer assim, a figueira, e aí ele continua. E foram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse qualquer vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito um covil de ladrões. E os escribas e principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo tarde, já tarde, saiu para fora da cidade. E aí entra a segunda parte do que lemos lá em cima. E eles, pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende a fé em Deus. E porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Esse é o versículo 23, e agora vem o 24, que está em outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, quer dizer, está continuando a lição. Vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Então, qual a importância desse contexto? É uma análise da própria sociedade mesmo. Entrou lá em Jerusalém, viu o templo que já apresentava algumas aberrações, saiu, foi para Betânia, né? No caminho ele aproveitou da observação da figueira, destacou a sua utilidade. No dia seguinte, e em seguida, né? Ele volta lá, expulsa os vendilhões do templo, e na volta ele justifica a finalidade da figueira com o paralelo justamente com a sociedade que nada serve. E termina ensinando a orar, né? Ensinando a orar. Então, desde a parábola original, a preocupação, né, de Jesus é mostrar a utilidade da sociedade e de cada um de nós.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, ele aprofunda mais, né? Se havia a preocupação em observar as doutrinas, os ensinamentos, né? Então ele fala que a figueira seca é o símbolo das pessoas que aparentam bem, mas na realidade nada produzem, né? As doutrinas, os ensinamentos, isso é muito comum, que até nos manuais de redação são denominados os discursos vazios, né? Você ouve lá aquela preleção bonita, aquela dissertação interessante, mas o que é que aquilo alimentou a alma? Pode ter alimentado o ouvido e até a razão, né? Alimenta a razão, então, essas teorias, esses mecanismos, essas interpretações da sociedade e tudo mais, elas realmente acabam alimentando a razão, mas não alimentam o espírito, né? Não falam de Deus. E isso fica chancelado na outra metade da instrução dos espíritos. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Ora, então, e ele fala claramente que os médiuns são as árvores, né? Mas as árvores que só produzirão frutos através da intervenção dos espíritos, dos bons espíritos, né? Então, todos nós somos médiuns, todos nós somos médiuns, alguns com mais ou menos expressões, né? Mas, por si só podemos desempenhar o nosso papel completo se nos alinharmos com as inspirações vindas dos espíritos superiores. Aí, além de exercermos o mediunato de uma forma honesta, de uma forma útil, né? Também exerceremos todas as nossas atividades pessoais da mesma forma. Porque você vai usar as mãos, vai usar a boca, vai usar os olhos, todos os recursos além da mediunidade, para a finalidade da evangelização do mundo, né, dentro de um aspecto, como médium, e principalmente a própria evangelização. A descoberta dos seus próprios defeitos e a correção desses defeitos, né? Então, nós encontramos exemplos muito claros, expressos, escritos, né? Se tiverem oportunidade, leiam Obreiros da Vida Eterna, né? No capítulo em que a irmã Zenóbia, responsável pela Casa Transitória Fabiana de Cristo, né? Ela chega num lugar tenebroso, acompanhada de um grupo, inclusive de uma médium clarividente, para poder acessar um velho coração querido que era do padre Domênico, né? E o padre, todo revoltado com a igreja, porque a igreja não deu as prerrogativas que ele achava que ele deveria ter, então ele se põe numa posição de revoltado. E a clarividente, numa situação muito peculiar, ela consegue penetrar na mente do padre Domênico e descrever tudo aquilo que ele fez quando padre, abusando da batina, abusando da posição, abusando da condição social. Então é exatamente isso, né? Quer dizer, de nada adianta, atuou à época como uma figueira seca. Se esperava dele frutos dentro do Evangelho e ele só praticou atos que denotavam interesse próprio, né? Através do egoísmo, da vaidade de ocupar cargos, do orgulho, e com isso, registrado primeiro na própria mente e nas contas de Deus, né? Isso impediu que ele colhesse algum fruto salutar, motivo da revolta. Uma vez esclarecido, lhe apresentada toda a conta, né? Aí ele, através do apoio da mãe, ele se conscientiza
e se prepara para uma nova reencarnação. É interessante, o relato é muito até comovente, mas para representar o que? Se ontem eram os padres que representavam a expectativa de melhora da sociedade, hoje são principalmente os espíritas. Né? Não que os demais representantes das outras religiões não tenham essa responsabilidade, mas nós, como médicos, né, nós temos todo o esclarecimento que alguém pode ter. Tudo aquilo que a nossa mente atualmente, pelo estágio de inteligência que temos, pode compreender, está atendido por todas as instruções dos espíritos. Portanto, não teremos quaisquer desculpas sobre o que era para fazer, quando era para fazer, como era para fazer. Né? Então, que não nos recusemos a tornar proveitoso o nosso mediunato e tampouco a nossa vida comum, né? Fora da mediunidade, né? Fora do centro espírita, principalmente fora do centro espírita, né? Porque isso, de uma forma ou de outra, representará um talento que nos foi dado e não foi aproveitado. Tudo isso está no texto do site. Se tiverem oportunidade de ler e estudar, aprofundar, será muito interessante para todos nós. Ok? Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Boa noite, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade à segunda parte da nossa palestra. E nessa noite vamos refletir um pouco sobre a morte. É um tema que nos aflige por desconhecermos muitas coisas, e a doutrina espírita vem nos aclarar a visão com relação a esta questão. Começando de Kardec até muitos autores, nos trazem reflexões valiosíssimas sobre esse tema. Não utilizamos as palavras morte, morrer, porque, segundo a doutrina espírita, um dos seus princípios são as vidas sucessivas. Somos eternos. Temos um corpo e uma alma. Quando acontece de cessar a vida nesse corpo físico, a nossa alma se liberta, retorna à sua verdadeira morada e continua a sua caminhada evolutiva até que chegue o momento de reencarnar novamente. Então vamos mudando de roupagem, né? Os corpos vão mudando em cada encarnação, mas a alma, o espírito é o mesmo. Nós utilizamos o termo alma quando o espírito está encarnado, para diferenciar, né? Mas na realidade, alma e espírito é a mesma coisa. Começando de Kardec, e temos muitos livros, né, que falam sobre o desencarne. Então, na doutrina espírita, nós utilizamos esse termo. Quando alguém falece, né, morre, como é colocado nas outras religiões, nós falamos desencarnar. A pessoa desencarnou. Então, a sua alma se libertou do corpo e retorna à pátria espiritual. No Livro dos Espíritos, nós temos o capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. E esse capítulo, ele trata justamente desta questão, né? O nosso retorno à vida espiritual, que é a nossa verdadeira morada.
A pergunta 149, que é a primeira desse capítulo, é a seguinte: em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. A alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Mais uma pergunta. A alma não leva nada desse mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na Terra. Então, aqui nessas 3 perguntas, já deixa bem claro, né, que o espírito, ele continua vivo e segue a sua caminhada após o tempo que ele viveu aqui na Terra. O homem nasce e ensinam-lhe a educação para a vida. Não obstante, a morte é um certo negado, omitido sempre que possível. Por isso, nem há vida plena, nem morte tranquila. Não é? Por quê? Porque nós não buscamos nos esclarecer com relação a esta questão. E quando ela chega, não estamos preparados, não é mesmo? Então tudo se resume no viver em sobressaltos que as próprias religiões às vezes alimentam. É curioso notar que em nosso tempo só cuidamos da educação para a vida e esquecemos de que vivemos para morrer. A morte é o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos geralmente a ela sem o menor preparo. Concordam? É bem assim, nós fugimos desse tema. É um tema que nos incomoda e o tempo todo estamos fugindo, só que esse não é o caminho certo. Como colocou aqui, vivemos para morrer. Quem nasceu, um dia vai partir. Então, nós devemos sim entender esse fenômeno, e nos prepararmos. Não é que a gente vai ficar pensando em morrer, não. Mas eu não posso fugir desse assunto, eu não posso deixar de conversar com as pessoas, saber o que as religiões falam, conversar com os meus filhos para que eles se preparem, Porque de repente pode acontecer um desencarne na família, de um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um irmão, e a gente tem que explicar, falar a verdade para esses tenros corações. A morte para todos nós é algo inesperado. Independente da nossa fé, religião ou ateísmo, a morte sempre acaba por nos surpreender, principalmente quando ocorre ao nosso lado, levando quem muito amamos, provocando um turbilhão de emoções, deixando um vazio imenso, uma fragilidade exposta, uma dor nunca sentida. E questionamos nosso íntimo em busca de explicações e respostas. Nesse momento mesmo que estamos vivendo no planeta Terra, o nosso Brasil aí já chega a 100 mil desencarnados. Quantos estão se questionando nesse momento por que se separaram, ainda mais dessa maneira tão trágica, que é a doença, que é a pandemia. Todos conhecem o médium Francisco Cândido Xavier. Ele foi um médium muito abordado sobre esse tema.
E ele respondeu a muitas perguntas de muitos jornalistas e principalmente ele confortou e esclareceu a tantas famílias que o procuravam em tão difícil momento de suas vidas. E nós temos um pequeno livro onde ele comenta justamente sobre a morte de entes queridos. Vamos ver o que ele nos fala sobre isso. Como ele vivenciou, estudou a doutrina, ele pode nos trazer algumas reflexões importantes. Perguntaram para o Chico qual era a maior tristeza dele. E ele respondeu que as tristezas que ele sentia eram aquelas que perturbam a existência de qualquer criatura terrestre. E a principal, ele mencionou, que era a separação pela desencarnação dos entes queridos e as incompreensões de que todos nós partilhamos sobre a Terra. Então, não tem como não sentirmos, nos entristecermos, mesmo que saibamos que é uma separação momentânea para aqueles que acreditam na continuidade da alma após a morte do corpo físico. Esse momento de separação é doloroso para nós, seres ainda que somos muito apegados às pessoas, à família. Então, é uma das dores mais intensas que o ser humano passa de aprendizado, principalmente quando pais perdem filhos, jovens ainda, crianças, por uma doença, e ficam ali procurando respostas que só a luz da reencarnação, com certeza, eles encontrariam. Mais uma pergunta que fizeram ao Chico: como encara a morte? Naturalmente que somos humanos, e a despedida de um ente amado, mormente, quando esse ente amado vai adquirir nova forma, de um modo geral, se tornando invisível ao nosso olhar comum, a nossa dor é imensa. Quando vemos partir, por exemplo, um filho para uma terra distante, quando sofremos a prova da separação do ente querido, mesmo na terra, sofremos compreensivelmente, de vez que o amor vem de Deus, e quando amamos, queremos perto de nós a criatura querida. Ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocamos, não podemos, por enquanto na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontramos, todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Cabe-nos superar o sofrimento da morte, fazendo por aquele ou aquela que parte aquilo que eles estimariam continuar fazendo. E nunca devemos nos entregar ao choro improdutivo, ao luto que nada produz, mas sim prosseguir na tarefa daqueles nossos entes amados que partiram, unindo a eles o nosso pensamento, o nosso carinho, através do espírito de serviço, lembrando, acreditando que eles continuam vivendo. E essa atitude nossa, eles vão agradecer muito. E lembrar, não há ninguém desamparado. Assim como aqui na Terra, renascemos a sós, em companhia de nossa mãe, mas nunca sozinhos. No mundo espiritual, também a providência divina ampara todos os seus filhos. Porque fica aquele questionamento, Como está aquele ser
que nós tanto amamos, tem alguém cuidando dele, está sozinho, está sofrendo. Então lembrar que ninguém fica desamparado, mesmo a pior das criaturas, ela vai receber o amparo. Tenhamos a certeza disto. Mesmo aqueles que nós consideramos os mais infelizes pelas ações que praticaram e que entram no mundo espiritual com a mente ali barrada pela sombra, eles próprios criaram em si mesmos. Ainda esses têm o carinho dos guardiões amorosos, que os ajudam, os amparam no mundo de mais luzes e mais felicidade. Geralmente, quando partimos da Terra, partimos em condições difíceis, sempre traumatizados por violenta saudade, e a saudade também fica do lado de cá. Então é um problema, né? Porque, como eu falei, nós não nos preparamos para esse retorno. Então, quando a morte chega até nós, a grande maioria não está preparado para retornar. E nem aqueles que estão aqui estão preparados para esta separação. E se nós persistirmos nas impressões de dor negativa, cultivando essa angústia, isso se reflete sobre a pessoa que nós amamos. Sem dúvida, a gente compreende como é difícil, né? O parente é nosso, a lágrima é uma herança nossa, sofremos, choramos, mas sempre que pudermos chorar, escorados na fé em Deus, escorados na certeza de que vamos nos reencontrar, isso tranquiliza aquele ente querido que espera de nós um diálogo pacífico. Entende? Então, é aquela saudade carinhosa, mas equilibrada. Isso não tem como a gente não sentir, né? Então, tem dias ali que bate uma saudade carinhosa, façamos a prece, lembrando das coisas boas, e ele receberá, onde quer que ele esteja. Agora, se nós ficamos com essa angústia, tristeza desequilibrada, isso fará mal para nós e para eles também, né? Não é bom. E Chico nos coloca também que ele aprendeu muito que todos aqueles que realmente se amaram reciprocamente se encontram novamente na espiritualidade e num amor de nível superior, não o amor possessivo que nós atualmente conhecemos aqui na Terra, né? Esse grau evolutivo que estamos. Aqueles que partiram antes de nós, na maioria das vezes renunciam a posições mais altas para permanecerem junto de nós, escorando o nosso coração para que possamos suportar aqui a carga benéfica das nossas obrigações. Isso é muito natural, né? Então, nossos parentes, bisavós, avós, pais, eles ficam ali na espiritualidade cuidando de todos nós que aqui estamos. E são eles que nos recebem, na grande maioria, em nosso retorno. Então, tenho a certeza que a morte é a mudança de residência, sem transformação da pessoa. Porque a vida continua com tudo aquilo que colocamos dentro de nós, seja o bem ou seja a ausência do bem, aquilo que nós denominamos o mal. Nós passamos para uma outra vida com aquilo que fizemos de nós mesmos. Comentamos isso no início, né? O desencarne não muda ninguém. Nós vamos continuar sendo as pessoas que éramos aqui. Não há uma transformação pelo retorno à pátria espiritual. Então, se temos bagagem do bem ou do mal, vamos continuar do mesmo jeito. Penso que a vida inteira é uma preparação para o fenômeno da morte. No meu ponto de vista pessoal,
Isso é Chico falando, né? Não me sinto com qualidades para adquirir uma situação de destaque além da morte. Comparecerei diante da morte no estado em que for chamado, fazendo o que posso, sem nunca ter feito o que deveria, porque eu deveria fazer é ainda a meta que eu procuro alcançar e da qual ainda me sinto muito longe. A humildade sempre do nosso querido Chico Xavier, mas fica aqui a reflexão, né? Como que eu estou atualmente, nesse momento da minha vida, nesse estágio? Se eu tivesse que retornar agora, eu teria alguma bagagem boa que eu levarei comigo? Quando eu chegar do outro lado, que irão me perguntar o que fizeste da sua encarnação, eu terei algo de bom a dizer? Precisamos pensar nisso, né? Tem pessoas, né, que perdem, principalmente mães, que perdem os filhos e choram muito intensamente, não se conformam, não doam as roupas, não mexem no quarto. Isso faz mal? Claro que sim, né? Tanto para ela que está aqui, encarnada, que continua a sua jornada, para o espírito que retorna também, porque tudo é sintonia, tudo é vibração, eles captam nossa tristeza. Então vejam a resposta do nosso querido Chico. Essa dor estranha na alma, inconformada daqueles que ficam, prejudica sim muito, de maneira intensa, os corações amados que nos precedem na vida espiritual. Seria tão bom que essa mãe generosa pudesse entregar o filhinho a Deus, de quem ela recebeu esse mesmo filho, a fim de protegê-lo e orientá-lo nesse mundo. E estamos certos de que ela, procurando reencontrá-lo entre tantas outras crianças que aí estão necessitadas, muitos jovens que precisam de benfeitores paternais e maternais, com certeza essa abençoada mãezinha estará extinguindo a dor dela no caminho desse filho que deve naturalmente se afligir, né? Então ele deixou aqui o roteiro. Quando nos separamos de um filho, nós temos que controlar essa emoção, a saudade desequilibrada, o apego, porque nossa aflição vai, infelizmente, chegar até ele. Não vai fazer bem, porque ele está lá, retornou à pátria espiritual, está tentando se recuperar, seguir o seu caminho. Nós aqui estamos também ainda encarnados, precisamos dar continuidade. Então a melhor maneira de alimentar nossa alma é o auxílio a tantos necessitados, socorrer as crianças, os jovens. Há muito trabalho a fazer e isso alimentará nossa alma e nos fará feliz, não só a nós, mas também aqueles que estão ligados a nós. Então este é o caminho, seguir em frente. A saudade vai ficar eternamente em nossos corações, mas com equilíbrio, com amor, entregando esses filhos que desencarnaram a Deus, que é o nosso Pai. Eles foram um empréstimo a nós. Deus nos confiou para que cuidássemos dele nessa presente encarnação. E eles retornaram. É assim que nós temos que pensar e agir. Como a doutrina espírita explica essa questão, né, da vida e da morte? Pela fé, viemos de Deus. Nossos pais nos receberam da divina providência e nos matricularam com o nome X. O nome que temos não é este, é apenas o nome que nossos pais nos deram no cartório, não é? Vivemos aqui na Terra durante um tempo, como quem está internado no colégio. O corpo é a carteira em que sentamos para estudar. Amamos, brigamos, mas saímos sempre aprendendo alguma coisa. E vamos para o lar de onde viemos,
que é o mundo espiritual. Aqui, nossos bisavós, avós, todos já passaram. Ninguém se lembra da morte porque ela não existe. A vida é espiritual e vai chegar o dia de nossa partida. É como um amigo escreveu um dia: quando você chegou, todos riram de felicidade. Viva de tal maneira que quando você partir, todos chorem. O que ele quis dizer com isso, né? Que vamos ser lembrados pelas coisas boas que fizemos, né? Então é isso, amigos. A nossa verdadeira morada é a pátria espiritual. Cada encarnação é um tempo, né, que nós passamos aqui na Terra para aprender, para espiar, para progredir. E retornamos à pátria espiritual, se recuperando de tudo aquilo que vivemos aqui na Terra. Então é muito importante que nós procuramos desenvolver a consciência da morte, né? Entender positivamente que a morte ela acontece e é inevitável. Então é muito útil nós buscarmos informações sobre isso. Temos de nos familiarizar com a morte, né? Considerando-a com naturalidade e não a transformando em tragédia ou em espetáculos inúteis de desespero. Nós temos na doutrina espírita muita informação. Então, procurem ler e acalmem os seus corações. Ninguém desencarna por acaso. Tem uma razão de ser. Se Deus o permitiu, é porque tinha que acontecer. Então, confiemos na assistência que não nos falta, no amparo de Deus e de Jesus. E vamos pedir sempre muita força, muita coragem, entendimento, para quando essa situação chegar em nossas vidas, que tenhamos fé, crença, de que foi o melhor que aconteceu e que foi com a permissão de Deus acima de tudo. Aproveitamos para pedir nesse momento por todos os espíritos que desencarnaram nessa pandemia. Sabemos que é um resgate coletivo, um momento de transformação do planeta Terra, e todos que foram ali inseridos na aprovação do desencarne, é porque fazia parte da sua evolução. Pedir a Deus que ampare a todos que retornaram à pátria espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.